Olá pessoal, vamos para a nossa parte 3 da aula 4, já para emendar com a aula 5, análise fundamentalista. Leandro, essa aula 4 não podia ser já aula fundamentalista, já tendo essa visão de macroeconomia e correlações de setores? Sim, mas vamos considerar que é um aquecimento aí para a gente entrar na aula 5. Então a gente fez a parte 1, fizemos a parte 2, agora a parte 3. Agora, só um rápido recado a todos vocês, pessoal. Quem não está ainda no Telegram, é por lá que a gente está transmitindo a carteira semanal, tá bom? E passando a análise fundamentalista, análise gráfica, aula de ganhar com a queda, a gente ainda vai intensificar mais essa carteira semanal. A gente está ainda no começo das aulas, então se você por acaso ainda não está nesse canal de transmissão que eu estou municiando vocês, pede para entrar nesse Telegram de transmissão, onde eu estou transmitindo aí as recomendações semanais. E foi ao ar o nosso site, o Grande Encontro, o site do evento e também da festa, tudo junto. Natália Arcuri vai estar presente, o Ronaldo e o Pedro, o pessoal do Esquadrão, o João Homem e o Garufi, o Dato da Eleven. Então tá bem interessante a grade, fora algumas surpresas, fora todo o encontro, fora o kit de brindes e eventuais palestras ainda não anunciadas. Agora, se você é aluno, tem que preencher aqui do lado esquerdo. Pô, mas não está incluído? Está, mas é uma forma da gente ter o controle. Por gentileza, a gente pede para o aluno ou para a aluna colocar o nome na lista aqui do lado esquerdo. Leandro, o que é aqui do lado direito? Aqui do lado direito, o aluno da turma 1 poderá ir mediante a compra do ingresso, do convite, e também eventuais convidados de vocês, alunos, poderão comparecer. Pô, Leandro, eu posso levar minha esposa e meu filho? Clica aqui e pede o link de convite, tá bom? Por que não está aberto o link de compra de convite? Porque a gente quer saber se realmente são convidados de você, aluno, tá bom? Então você clica aqui. Se você já mandou mensagem e ainda não obteve resposta em 2 dias, clica novamente e manda uma nova mensagem, por gentileza, tá bom? Então o aluno, aluna do lado esquerdo, confirmar presença. E aqui do lado direito, clicar se você quer convidar alguns amigos, amigas, parentes para estar com você no dia do evento. Vai acompanhar tanto a grade das palestras como também a festa. Aqui é o horário e aqui é o local. É próximo ao Jabaquara, Vila Mariana. E se você estiver em Moema, Itaim, Vila Olímpia, Brooklyn, também é relativamente perto. De Uber deve dar 15, 20 minutos. Até porque nesta data, em abril, nós teremos um feriado prolongado em São Paulo. Então a cidade tende a estar bem tranquila, bem vazia. Combinado, pessoal? Então esse era um recado da página já no ar com o endereço, com as inscrições para a gente ter uma base aí de quantidade de alunos que irão, e para quem quer levar acompanhantes, tem o link aqui para você pedir o novo link de compra que a gente não está deixando aberto, até porque a gente tem aí a prioridade dos convidados de vocês. Combinado? Vamos começar então o tema. O que são commodities? Qualquer produto que funciona como matéria-prima e é uma referência. Ela é produzida em escala, ela pode ser estocada, ela tem sua cotação aí em mercados internacionais. Então você vê o petróleo, é uma commodity, o minério de ferro é uma commodity, o ouro é uma commodity. Você pega commodities agrícolas também, como café, como soja, tem cotação internacional, ela é produzida em escala mundial, pode ser estocado, então são commodities, né? Ela vem do termo mercadoria em inglês. É uma mercadoria, uma commodity. E temos duas commodities aqui que são muito importantes. Vocês já têm uma ideia? Que é importante você saber se ela está subindo ou caindo
porque a gente tem boas empresas que são bem ligadas a essas commodities. Eu destaco duas. Então é importante quando começa o dia você saber como que vem a tendência, como está a oscilação do minério de ferro. O minério de ferro é muito importante para Vale, Vale 3, e também para nossa siderurgia, nossas siderúrgicas. Nós temos a CSN, nós temos a Usiminas, temos a Gerdau. O minério de ferro ele é encontrado com o nome de Iron Ore, 62%. Então, esse 62% é o percentual de concentração. Então, pouca gente fala no Brasil, né? Como saber qual que é o minério de ferro. É o Iron Ore, 62%. E, por exemplo, no site da Investing você encontra facilmente lá quanto que ele está em variação percentual para o dia. Além de saber o minério de ferro para Vale, para CSN, Usiminas e Gerdau, a gente tem uma outra commodity que também é muito importante para um outro setor. E pessoal, são dois grupos de ativos, um é o minério de ferro e o outro eu vou falar agora, que corresponde muito à commodity. Então dificilmente você vai encontrar o minério de ferro em plena impulsão de alta e aí você vai ver a Vale cair. Elas são muito correlatas. A Vale depende muito da cotação internacional do minério de ferro. Assim como o petróleo. Vou falar agora do petróleo. Dificilmente o petróleo vai estar explodindo aí por vários dias e a Petrobras vai estar em queda. Ela vai seguir a movimentação do petróleo. E além da Petro, a gente tem Prio, que começou o mês muito bem, depois corrigiu. Temos também Enat. Então a gente tem alguns papéis que correspondem bem aí ao petróleo. Muita gente também se confunde. Como poucos sabem que o minério é o Iron Ore 62%, para você ter como referência de acompanhamento, pouca gente também entende a diferença entre o WTI e o Brent. O WTI é o cotado na Bolsa de Nova York. O Brent é o cotado na Bolsa de Londres. Agora eu percebo muita gente tentando saber qual que é o melhor e na minha opinião os dois estão bem correlatos. Se você pegar graficamente um pelo outro, você não vai perceber diferença de sinalização. O petróleo na Bolsa de Nova York e o WTI contra o Brent da Bolsa de Londres. Você vê que o Brent é lá do Oriente Médio e no Mar do Norte e o WTI no Golfo do México, lá na região do Texas. Tem algumas diferenças em concentração. O WTI ele é mais denso, com uma qualidade um pouco maior do que do Brent. E também tem relações de custo aí de transporte, custos de produção e custos de transporte. Já teve no passado momento de diferença entre 10 a 20 dólares o barril. Agora, quando a gente pega aqui um pelo outro, a gente percebe que a diferença não é tão grande de preço e principalmente a diferença de padrão de gráfico. Pô, Leandro, mas você não ensinou ainda análise técnica. Verdade, a partir da aula 6 é a nossa maior concentração de carga horária. Mas olha aqui graficamente, para quem já conhece um pouco, você pode perceber que até o padrão do candle é muito similar. Então, pessoal, não, na minha opinião, não tem muito mistério. Tanto o Brent quanto o WTI, eles são similares. Não adianta querer quebrar a cabeça para saber qual que é o melhor para acompanhar. Olha o gráfico dos dois, você vai ver que um vai reforçar o outro, porque são gráficos similares, tá? O do Brent e o WTI. Então, Leandro, você falou que tanto a Vale quanto as siderúrgicas e como as ações de petróleo, elas dependem muito das commodities. Dependem. E qual que são as cotações que eu tenho que olhar? O petróleo, você vai olhar tanto o WTI quanto o Brent. E o minério de ferro, eu recomendo que você veja como que teve a variação do Iron Ore 62%, tá ok?
Correlação da Petro com petróleo, para quem não acredita que é muito correlata. O que quer dizer correlata? Para onde uma vai, a outra vai atrás e vice-versa. Olha só, eu estou comparando aqui o Brent com a Petro. Você vê que teve uma queda e começa a ficar de lado. A Petro teve uma queda e começa a ficar de lado. Se eu pego um prazo maior, eu estou pegando aqui 1 ano e meio. Vamos pegar o meu point fix. O que a gente percebe de movimento? Comecinho de 2019 aqui, o petróleo subiu, descansou, subiu, descansou, subiu. Olha lá, subiu, descansou, subiu, descansou, subiu. E aí o que aconteceu? Fez a queda em 1, 2, 3. 1, 2, 3, caiu. Aí recuperou. Recuperou 1, 2, 3. Recuperou 1, 2, 3. Aí caiu. Caiu, ficou de lado. Caiu, ficou de lado. Aí subiu e caiu. Subiu e caiu. Pessoal, muito parecido o movimento. Muito parecido. Aliás, vocês vão receber esse material sempre, tá? Sempre. Todo o material, planilha e slide que eu for mostrar, vocês vão receber. Sempre. Então, Petrobras, tem que olhar petróleo. Vale siderurgia, tem que olhar também. Vale mineração e a própria siderurgia, com os em Minas, CSN e Gerdau, tem que olhar o minério de ferro. O que mais que é bom olhar, Leandro? Que a gente vai na próxima aula entrar na análise fundamentalista. O VIX. O VIX é o indicador que ele mensura a variação das opções na Bolsa de Chicago das ações do Standard & Poor's 500. São 500 ações nesse índice. Eu ainda não falei para vocês dos principais índices brasileiros e mundiais, eu vou falar, tá? Então guarda essa informação do Standard & Poor's 500, mas quero que você entenda agora que existe um estudo chamado VIX, que é um indicador que tem variação percentual dia após dia. Hoje ele sobe 5%, amanhã ele cai 10%, amanhã, do outro dia ele sobe 8%, depois cai 15%. Então é um indicador bem volátil, ele é bem intenso, e você tem que interpretar ele ao contrário. Como assim, ao contrário? Se ele subir muito, é ruim. Se ele cair muito, é bom. Então, VIX caiu 15%. Nossa senhora, ótimo. A interpretação é o contrário. Então, Leandro, o que eu tenho que aprender sobre o VIX? Quando aparecer esse indicador, ele mensura a volatilidade, a variação das opções norte-americanas, tá? Você tem que entender duas coisas. Você tem que entender, primeiro, que ele é muito volátil, muita variação dia após dia, muito volátil. E você não precisa ver o gráfico dele, você vê quanto que foi no dia. Ele é muito volátil e a interpretação, a leitura é contrária, a leitura contrária. Tá ok? Então ele é muito volátil e a leitura é contrária. Exemplo. Um dia muito bom, dia positivo. Dia positivo para o mercado. O VIX em forte queda. Porque ele é o contrário à leitura. Então se ele caiu 15%, bom, né? E negativo para o mercado? Um fato negativo pelo VIX. Se ele tiver forte alta. A leitura é contrária e ele é muito volátil. Eu tenho aqui um gráfico para vocês entenderem. Tivemos dois momentos de forte crise aí dos últimos 20 anos. Dos últimos 20 anos, dois momentos de forte crise. 2000, 2001, né, até a retomada da alta em 2003 da nossa bolsa, e 2008. Então 2001, olha como o VIX graficamente ele apontou bem para cima. Então essas duas fortes altas foram dois momentos terríveis com as ações em plena queda.
quando você percebe o VIX amansando, é que o mercado mundial melhorou. Então ele é chamado do índice do terror. Ele é chamado índice do terror. Pô, tô na dúvida se o mercado está começando a pivotar para baixo. Estão falando de uma nova crise. Nós estamos em 2025, 2030. E aí o VIX, num belo dia, cai bem. Não, tô tranquilo. Aí no outro dia ele tá zerado, tô tranquilo. Aí num belo dia ele explode 20%. Leandro avisou que a leitura contrária, ele é muito volátil. Caramba, subiu aí 20%. Deixa eu estopar, deixa eu procurar ações para ganhar com a queda, tá bom? Então o VIX, ele é um bom indicador que nesses meus 20 e poucos anos de mercado, quando ele explodiu, foi momento realmente de proteção e mudar o viés para ganhar com a queda. Importante ter essa leitura em relação ao VIX. Leandro, em alguns momentos a gente vai procurar ações ofensivas e em alguns momentos ações defensivas, né? E aí você vai me falar do beta. O que quer dizer o beta? O beta é justamente uma medida, uma unidade para a gente saber se aquela ação ela é muito volátil ou ela é pouco volátil, ou ela é muito de variação ou ela tem pouca variação. Por exemplo, eu tenho uma ação que enquanto o Ibovespa, que é o nosso principal índice, enquanto o Ibovespa sobe 1%, essa ação ela sobe 2%. Tá? Então aqui está a ação. Quando o Ibovespa ele cai 1%, essa ação ela cai 2%. Essa ação ela é boa ou ela é ruim? Olha, depende do momento. Ela, na verdade, ela não sei se ela é boa ou se ela é ruim, mas eu sei que essa ação aqui ela é volátil. Ela não é conservadora, ela não é mais quieta, ela é nervosa. Ela é nervosa. Volátil é porque tem muita variação. Então, ela tem aqui um beta maior que 1. Ela tem uma relação de beta 2, concordam? Ela é duas vezes. Ela é duas vezes o mercado. O Ibovespa, nossa referência no Brasil, é o nosso mercado. Porque vocês vão aprender como que tem aí a composição do peso do Ibovespa. Mas se a gente pegar, vamos fazer um Ibovespa simplificado. Vamos fazer um Ibov simplificado. Se a gente tivesse um Ibovespa com Petro, com Vale, com Itaú e Bradesco, tá bom? Esse aqui é o nosso Ibovespa simplificado para quem ainda não entendeu como que o índice ele vê a variação daquele dia. Ele escolhe uma cesta de ações. Vamos supor que a Petro subiu 1, a Vale subiu 1,5, o Itaú subiu 1,5 e Bradesco subiu 2% nesse dia. Vamos supor que as quatro empresas têm pesos iguais, tá ok? Então nós temos aqui 6%. De soma, divide por 4. Aqui, esse meu Ibovespa simplificado, ele subiu 1,5 nesse dia. Tá? Tem dia que subiu 1,5, tem dia que vai subir 1, tem dia que vai cair 1. Então, a bolsa, ela escolhe aí as ações daquele momento para estar no índice, faz a média ponderada, não são pesos iguais, e aí tem a variação daquele dia do nosso Ibov, que representa nosso mercado. E aí você pega a ação e calcula o beta dessa ação comparando com o nosso mercado, para saber se essa ação é volátil ou não. Vamos pensar numa ação conservadora. Uma ação bem conservadora, ela no dia que o Ibov subiu 1, ela subiu meio. No dia que o Ibov caiu 1, ela cai meio. É aquela ação que não dá lucro, mas também não dá prejuízo. Essa ação é conservadora. Ela tem um beta baixo, ela tem um beta menor que 1, tá bom? É uma forma de a gente ter a noção daquela empresa. Olha, eu estou vendo aqui que Banco Inter é muito volátil. Eu estou vendo que Magazine Luiza é muito volátil, que Via Varejo é muito volátil,
que construtoras é muito volátil, tem betas elevados. Aí você vai para um setor de energia elétrica, olha, essas empresas aqui tem beta mais calmo, mais tranquilo. Uma Ambev da vida tem beta também mais defensivo, mais baixo. Então, quando eu falar para vocês, olha, essa empresa aqui tem beta elevado, vamos pôr na carteira, o mercado está para cima, está para descansar e romper topo histórico. Opa, o mercado está balançando, o VIX explodiu. Coloquei nessa semana uma carteira um pouco mais defensiva, além de algumas possíveis vendas para ganhar com a queda. Tá ok? Então eu estou trabalhando com vocês já conceitos avançados. Pouca gente utiliza o beta, pouca gente utiliza o VIX, a gente vai começar a utilizar. E o beta é importante entender o conceito. Bem importante entender o conceito. Então, uma interpretação do beta. Você viu um beta de 1.6. Quer dizer o quê? Um beta de 1.6 para aquela ação. Quer dizer que, se o mercado subir 10%, espera-se que essa ação suba em torno de 16%. É uma interpretação da sua volatilidade histórica frente ao mercado, frente ao Ibovespa. Da mesma forma, se o mercado cair 10%, também espera que ela caia 16%. Óbvio que vai ter momentos que ela vai estar melhor que o mercado, mas é esperado uma volatilidade, tanto em cenário positivo quanto em cenário negativo. Agora você pega uma empresa com beta meio, se o mercado cair 10, espera-se que ela caia 5, que ela caia 5. Combinado? Então, o beta é justamente isso. O quanto aquele ativo ele se comporta em relação à volatilidade dele com relação à volatilidade do mercado em geral, porque a gente tem como histórico empresas que são mais defensivas, que também oscilam menos, e empresas mais agressivas, que têm maior volatilidade, sobe bastante de forma intensa, mas também quando corrige de forma mais intensa. Por exemplo, a Vale tem um beta maior que 1. EGI já um beta próximo a 1. Ambev, um beta quase de meio. Como já dizia o meu amigo Wilson Fujimoto, ele fala: Ambev é difícil perder com a Ambev, mas também é difícil ganhar. E a explicação é que o beta dela é bem baixo, é perto de meio. E não só pelo beta, mas a gente também tem outras características além do beta para pensar em ações defensivas e ações ofensivas. Então, já introduzindo a vocês conceitos de setores e ações, tanto por ser defensiva ou ofensiva, como também eu quero trazer a vocês agora correlações com os movimentos do que eu ensinei no começo desta aula, na parte 1 e na parte 2. Relação das ações e dos setores em relação ao movimento da tendência dos juros e da tendência do dólar. Vamos lá? Então, ações defensivas. Nós temos o setor de energia elétrica por dois motivos. Primeiro, que já tem um beta baixo. Então, por si só, o mercado já se comporta aí com um beta baixo no setor de energia elétrica. CEMIG, Copel, Energias do Brasil, Transmissão Paulista, OMG, Eneve, EGI. Então, é um setor com beta aí perto de 1, e alguns papéis até você vê beta menor que 1, e dificilmente você vai ver empresa do setor de energia elétrica com beta elevado. Adicionalmente, são ações que pagam bons dividendos. Ao longo do curso eu vou explicar para vocês o que aconteceu em 2012, né? Que teve aí uma mudança no marco regulatório das empresas de energia elétrica, caiu bem o lucro das companhias e com isso caiu bem os seus dividendos, mas depois teve uma estabilização em um patamar intermediário. E são empresas que ainda são, apesar de menor dividend yield, vocês vão aprender na aula de carteira de dividendos, ainda são empresas que pagam relativamente bons dividendos. A gente também, além de ter o setor de energia elétrica, eu também considero ações defensivas, papel e celulose. Em cenário de forte queda da bolsa, saída de estrangeiros, eles tiram dinheiro em real, compram dólar para tirar do país, o dólar explode
e o setor de papel e celulose ele é bem correlato com o dólar diretamente, a gente vai ver ainda nesses próximos slides. Então, no cenário de queda da bolsa, teoricamente o dólar está incomodando, o setor papel e celulose ele é beneficiado. E também temos as blue chips, que eu já expliquei para vocês, que são blue chips, que são small caps. E as blue chips, por ter maior solidez, empresas mais consolidadas e maior liquidez, ou seja, maior volume negociado, num cenário de estresse no mercado, o VIX explodiu. O VIX explodiu. Você está em dúvida entre comprar lojas Renner ou lojas Marisa, Mar 3? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você está em dúvida entre uma blue chip, lojas Renner, e uma outra ação do setor, Amar 3, VUC 3, Grendene, Alpa. Você está numa blue chip e numa outra mid cap, uma small cap. Então, contra uma small. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. No momento que você precisa de uma ação defensiva, você vai focar nas blue chips. Você vai focar nas blue chips. Porque é uma empresa que tem mais solidez. Os grandes fundos estão com ela aí para médio a longo prazo, não estão para tanto giro. E você olha no livro de ofertas, o spread, que é a diferença entre melhor compra e melhor venda, está mais justo. Porque numa empresa de menor liquidez, num cenário que você precisa de uma ação defensiva, ela com menor liquidez começa a vender e não tem comprador. E aí o papel fica mais volátil. Ele tem um beta mais elevado. Olha como já começo a utilizar conceitos explicados nas últimas aulas. E é só o começo do curso, hein? É só o começo, pessoal. A gente tem muito mais ainda para passar. E eu, pelo que eu estava contando, eu não passei nem 15% aí da quantidade de slides que eu quero mostrar a vocês, tá bom? Mas já estamos falando de small cap contra blue chip, de liquidez, de volatilidade, de VIX, de beta, né? Momentos para a gente vai aprender os fundamentos das empresas e ver quais são as ações mais ofensivas e mais defensivas. E eu já estou tendo nesta aula 4 uma introdução para vocês das partes da aula 5. Bom, entendi. Então, no cenário defensivo, energia elétrica, papel e celulose e blue chips. Já num cenário mais ofensivo, você não quer defender, você quer atacar, você quer comprar papéis voláteis. A gente usufruiu muito disso ano passado. O que a gente vai buscar? Beta elevado. Buscar algumas small caps. Vamos mudar de slide. Então, ações ofensivas, tão voláteis. Até o gráfico está chacoalhado aqui. Dois setores que eu vejo beta bem elevado com bastante volatilidade. Construtoras e consumo varejo. Óbvio que tem momentos e momentos. A gente vai ter o timing gráfico nas aulas 6, 7 e 8. Nós aprenderemos conceitos fundamentalistas na aula 5. Então, são dois setores bem agressivos. Construção e consumo varejo. Nós temos petróleo, mineração e siderurgia, que a gente tem aí uma grande correlação com os preços das commodities. A gente tem energia elétrica, que é um setor defensivo pelo beta e pelos dividendos. A gente tem construção e consumo varejo, beta elevado, são bem ofensivos. E dependem também muito da expectativa do PIB. Então, essa retomada do PIB favoreceu nos últimos tempos esses dois setores. E buscar small caps, porque elas são mais ofensivas. Elas ainda não estão conceituadas. O que eu dei de exemplo na aula de small cap? Aquele carro da Chery, que muita gente está falando bem, mas muita gente quer pagar para ver. Se realmente o carro for muito bom e tiver tudo que tem um carro alemão, é bem provável que o preço dessa small cap comece a subir mais do que a blue chip em momentos ofensivos. E quando escolher ações ofensivas e quando escolher ações defensivas? A gente vai aprender justamente sobre isso ao longo dos conteúdos das aulas 6, 7 e 8, que eu vou ensinar tudo,
tudo que eu gosto e até o que eu não gosto, para vocês aprenderem tudo. Óbvio que eu vou falar isso aqui é bom, isso aqui nem tanto. E é a nossa maior concentração de carga horária, nas aulas 6, 7 e 8. Agora, vamos recapitular o que eu ensinei para vocês nas partes 1 e 2 sobre juros e dólar. Comecem já a entender quando tivermos alta do dólar, em momentos de alta do dólar, a gente tem algumas empresas que poderão ser favorecidas. Óbvio que o gráfico vai ter que confirmar. Mas temos Embraer, nós temos a Vale, nós temos principalmente, eu vou até destacar aqui, principalmente Suzano e Klabin, tá? Então Suzano e Klabin são dois ativos que são na nossa bolsa os mais favorecidos. São os mais, até coloquei estrelinhas aqui, estão vendo? Então, são os mais favorecidos em cenários aí de alta do dólar. E quando tiver queda do dólar, a gente olha bem companhia aérea como Gol e Azul. E também eventuais empresas que você perceber naquele momento, Sabesp, que tiver uma grande dívida em dólar. A gente ainda vai ver fundamentos na aula 5. Então, Sabesp teve recentemente aí referência como alto endividamento em dólar, e Gol e Azul, companhia aérea, custos elevados na moeda norte-americana. Então, com base nisso, quando tivemos nos últimos 2, 3, 4 anos cenários de forte correção da moeda norte-americana, a gente percebia automaticamente forte elevação do preço em bolsa de companhia aérea e de empresas endividadas em dólar. Ah, mas por que está subindo tanto aqui companhia aérea ou Sabesp? Aí você via lá o dólar em forte queda. Então também tomar bastante atenção nisso. A gente tem empresas beneficiadas tanto em cenário de alta do dólar como também em cenário de queda do dólar, tá ok? Principalmente esses quesitos que eu acabei de passar. E em movimentos dos juros, Leandro? Queda dos juros, a gente tem essa expectativa que eu ensinei com calma. Obrigado aí até pelos comentários que vocês mandaram. Muitos comentaram individualmente para mim o seguinte: Leandro, nem na aula de economia eu tinha entendido tão facilmente aí economia. E eu quis passar para vocês, economia sem economês, economia para não economistas. Se por algum motivo você pulou a parte 1 e a parte 2 aqui da aula 4, por gentileza, para tudo e volte na parte 1 e na parte 2, tá? Aliás, isso vale para todo o curso. Eu gostaria que vocês não pulassem aulas, vai atrapalhar. Pelo contrário, além de não pular aulas, eu gostaria que vocês revessem cada uma das aulas pelo menos uma vez. Então você viu as partes da aula 2. Acabou as partes? Volta ao início. Viu as partes da aula 3? Volte ao início da aula 3. Está na parte 3 da aula 4? Volte na parte 1 e 2 antes de pular para a aula 5. Não tem que ter pressa. O conteúdo vai estar disponível o ano todo. Fiquem bem tranquilos em relação ao cronograma que eu for subindo. Vocês não têm que assistir no dia que eu coloco. Vocês têm total liberdade de ver e rever a qualquer momento, qualquer aula. Inclusive as aulas que nós tivermos ao vivo, tá? Toda aula ficará disponível, inclusive as aulas ao vivo, Boca seca só um segundinho, para você ver e rever no momento que você quiser. Leandro, no cenário de queda dos juros, é a expectativa então da retomada da economia, novas empresas, aumento do consumo, fluxo para a bolsa dos investidores e alta do PIB. Então, empresas favorecidas com alta do PIB, como consumo, varejo, shopping center e construtoras, exatamente. Além da própria bolsa, porque é um fluxo para as ações, e também melhora as empresas endividadas, com um grau de alavancagem financeira elevado, porque os juros caiu bastante. Então, num cenário de queda dos juros, consumo varejo, shopping center, construtoras,
a própria B3 e empresas endividadas, num cenário de queda dos juros. Os juros caem, mas as empresas sobem. Como toda economia melhora e a renda variável. Leandro, e se os juros estiverem em alta? Quais empresas eu fico de olho? Eu posso ficar de olho. Num cenário de alta dos juros, os bancos sobem bem. Os bancos, eles tendem a aumentar o spread, que é o dinheiro que eles, a diferença do percentual dos juros que eles entregam para os juros que eles vão ganhar com os empréstimos. É o spread dos bancos. Tem o spread no livro de ofertas, melhor preço de compra, melhor preço de venda, e tem o spread dos juros. Ele te paga aí 0,5% ao mês, mas ele cobra para emprestar dinheiro 10% ao mês. Então essa diferença de 9,5%, que eu fiz agora genérico, é o spread. E as seguradoras. Quando tem alta dos juros, as seguradoras também são beneficiadas. Por quê? Você não paga um valor de seguro? Você paga um valor de seguro hoje. Você pagou lá R$ 3.000 para o teu seguro. Só que você nunca vai acionar a seguradora no primeiro dia, né? Até pode acontecer. Fez lá a vistoria, pagou o teu seguro e bateu o carro, mas é raro. Na média, você vai demorar aí semanas, meses para acionar um sinistro, se acionar. Então, se você for demorar meses para acionar um sinistro, né, a seguradora fez um cálculo que, na média, tudo que ela ganha de prêmio do valor pago, ela consegue indenizar todo mundo. Ela não perde dinheiro. E ela tem alguns meses, ela tem um tempo para o dinheiro que ela recebe para ir pagando aí as indenizações. O que ela faz com esse dinheiro parado? Ela investe. Então ela coloca lá na renda fixa. Quanto maior a taxa, maior é o lucro aí das seguradoras. Então o setor financeiro, ele é bem favorecido com alta dos juros. Na queda, aí já é o setor de consumo varejo, shopping center, a própria bolsa e empresas endividadas, tá bom? Como também num cenário de alta dos juros, aí as endividadas são desfavorecidas, são prejudicadas. Num cenário de alta dos juros, as empresas de consumo varejo também são prejudicadas. Então, o que serve num cenário também no contrário, ela tem aí a força contrária. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, o que nós temos na nossa economia no cenário macro? A gente tem um movimento para cima ou para baixo do dólar e dos juros. E eu já estou preparando vocês aí, empresas que vocês vão perceber naquela semana. Olha, o dólar explodiu demais, mais do que esperado. Aquela semana foi intensa. Olha a Klabin, olha a Suzano, tá? Poxa, teve intervenção do Banco Central. A gente percebe aí Klabin sentindo uma correção, porque o governo nos últimos 2 dias entrou com intervenção e gerou venda, gerou queda no dólar. Numa primeira ocasião, quando os juros ainda não estavam num ciclo de queda, começou a ter o ciclo de queda, a gente já percebia a construtora, já percebia consumo varejo subindo forte. Então, natural. Se a gente perceber daqui a pouco a inflação começar a incomodar, qual é o índice que a gente tem que olhar da inflação? IPCA. Se você vê no noticiário, eu também quero começar a cada vez mais municiar. Dia 9 de março a gente vai começar com uma live de abertura semanal. Então, no dia 9, vamos supor, por exemplo, que eu vejo uma notícia que o IPCA começou a explodir. Cuidado que o IPCA começou a explodir, já está tendo, não é o caso, mas começa a ter um zoom de início de alta dos juros, e aí o Copom, numa próxima reunião, surpreende o mercado, em vez de cair mais 0,25 ou parar de oscilar os juros, ele sobe. Provavelmente que os bancos poderão retomar forte movimentação de alta, tá bom? Então a gente trabalhou nessa aula 4 uma análise top-down, entendendo os principais conceitos macroeconômicos, que eu resumi para vocês de uma maneira simples, mas o simples que funciona, e comecei a falar de conceitos importantes para a gente correlacionar
setores, papéis com o mercado, olhando o beta, olhando setores favorecidos e prejudicados com esse cenário macro, explicando a vocês um alerta do índice do medo que é o VIX. Então, a aula 4 era importante para eu preparar vocês para a aula 5, tá bom? E tem um conceito que é o Investment Grade, que é muito importante também eu passar para vocês. Em 2003, nossa bolsa começou a subir bem. Em 2003, tivemos um boom de commodities. Petro e Vale dobravam de preço, siderurgia dobrava de preço também. A cada ano, tinha que ter qual evento para voltar o preço pela metade, dobrando a quantidade de ações dos investidores? O desdobro, o desdobramento. Isso aconteceu em 2003, dobrou de preço, 2004 dobrou de preço, 2005 dobrou de preço, 2006 dobrou de preço, 2007 dobrou de preço, 2008 estava indo bem, mais de 2008 estoura a subprime, o mercado já tinha que corrigir, vocês vão aprender, a parte gráfica já estava muito esticado o nosso mercado, mas nesse final desse ciclo de euforia em 2006, 2007, a gente teve aí uma ótima notícia que foi o Investment Grade. Nós ganhamos o Investment Grade. Isso foi muito importante para a entrada de fluxo estrangeiro em nossa bolsa. E a gente surfou um pouquinho com isso. Depois veio a crise subprime e depois nós perdemos o Investment Grade. Então é bem provável que daqui a pouquinho volte aos holofotes o Brasil retomar o seu grau de investimento. Em inglês, Investment Grade. Em português, grau de investimento. Então, como eu tenho expectativa que esse assunto volte à tona, eu queria contribuir com esse assunto, explicar o que é grau de investimento e por que ele é importante. O que você entende por rating? É nota. Todo CDB, que é um título de banco, ele tem uma nota, um rating. Então, os títulos têm um rating. As empresas, você pega uma empresa de capital aberto, ela tem uma nota também, um rating. E essa nota é importante. As agências classificadoras de risco, existem algumas principais no mundo, como a Moody's, Standard Poor's, Fitch. Essas agências renomadas, elas trabalham dando notas para os países, para as empresas, para os títulos. E por que é importante? Para ela dar alerta, ó. Aquela empresa está com risco de default, de não pagar os seus credores. Aquele título está meio estranho. Aquele país está com risco de declarar aí moratória, não vai pagar dívida nenhuma. Então existem essas agências que dão notas aos títulos, às empresas e também aos países. E tem grandes fundos, né? Lá nos Estados Unidos, grandes fundos são chamados de hedge funds, são fundos pesados que aplicam em ações de todo o mundo. E a maioria desses grandes fundos, eles têm em seu contrato cláusula de só poder investir em países de investment grade. Então, quando um país não tem essa nota, é ruim, porque muitos fundos, gestores desses fundos, até queriam comprar as ações brasileiras. Pô, queria comprar B3, queria comprar Localiza, eu queria comprar Magazine Luiza, Via Varejo, queria comprar Minerva. Então ele está de olho em vários papéis. Pô, as educacionais brasileiras, Cogna, Anin 3, YDU Q3, mas, não pode. Poxa, o Brasil ainda não retomou seu grau de investimento pelas agências de risco. Então ainda não posso comprar aquelas ações. Assim que a gente retomar esse rating, será bem interessante. Só de voltar à tona esse assunto, já teremos aí uma demanda compradora na expectativa de usufruirmos dessa nova chamada de grau de investimento, tá bom? O que seria um grau de investimento? Vamos supor que você tem uma classificação de 0 a 10. Então tem países nota 10, né? Pô, você pega lá países que estão com economia sólida, eles levam em consideração cenário político econômico, crescimento de PIB, histórico de default, vários quesitos, né? Mas o cenário político econômico é o principal. Então tem países nota 10.
Tem países nota 9, nota 8, tem países nota 6. Aí tem países péssimos, né? Tem países aqui nota 5, nota 4, nota 3, nota 1. E aí o que faz a divisão? Então vamos supor que daqui para cima são notas boas, daqui para baixo notas ruins. Então aqui ok, investment grade. Daqui para baixo não, são países perigosos. Então investment grade é de uma parte da tabela de notas para cima. E grau especulativo são empresas ou países, né, que agora é o caso que eu estou explicando a vocês, países que estão pagando mais juros porque eles são mais especulativos e com maior risco. Então, quando uma empresa ela ganha uma melhor nota, ela consegue empréstimos mais baratos. O país, para conseguir rolar o seu título, o equivalente ao nosso tesouro direto, ele tem que pagar mais, senão ele não consegue. E o Brasil está conseguindo aí diminuir sua taxa de juros, não está atrapalhando a enrolagem da dívida, e é bem provável que a gente volte a estar nesta página aqui, grau de investimento. A gente está aqui, um nível abaixo. Então daqui a pouquinho a gente pode subir. Tem um pouco de diferença entre as agências classificadoras, mas via de regra fica assim, ó. Nós temos aqui as melhores notas, Triple A, né? Um A triplo, Double A, Single A, BB, aqui tem um BAA, tem maiúscula com minúscula, mas via de regra fica assim. A gente tem esta faixa Investment Grade e esta faixa o grau especulativo. Nós temos as principais agências classificadoras, é a Fitch, é a Moody's e a Standard Poor's. O Brasil chegou a ficar aqui. O Brasil chegou a ficar aqui. E agora ele está aqui. Se ele voltar para cá, vai ser excelente. Vai ser excelente, porque aí a gente recupera o nosso título de Investment Grade, ok? E aí grandes fundos poderão voltar a comprar as nossas ações. Estes fundos que, caso em seus regulamentos estejam cláusulas que só podem comprar ações de países que estão com boas notas, bons ratings, que são critérios para avaliar a saúde de um país. Combinado, pessoal? Entender esse conceito? Então é algo que a gente também tem que ficar de ouvido, que vai ser mais um fator positivo que eu vejo. Além das próximas reformas, como a reforma tributária, reforma política, eu também vejo como um fator bem positivo, que a gente só tem tido aí alguns fatores negativos, como o corona que atrapalhou esse começo do ano, mas eu vejo como possíveis fatos positivos as outras reformas importantes para o nosso país, como também voltarmos com investment grade. E uma estabilidade política e econômica vai nos ajudar a estas agências de risco avaliar que nosso país está retomando aí uma estabilidade. Nós em 2007, com o boom das commodities, um desemprego que estava em nível de pleno emprego e tantos outros fatores, a gente conseguiu receber o investment grade. Depois nós perdemos e agora há uma expectativa futura de esse assunto voltar à tona, e acredito que quando chegar este assunto mais forte ao noticiário, nós teremos um favorecimento, uma ajuda para nossas ações subirem. A gente vai filtrar os fundamentos, que eu vou explicar na próxima aula, e a gente vai aprender nas aulas 6, 7 e 8, depois juntar tudo nas aulas seguintes, sobre análise gráfica, análise técnica dos preços, tá bom? Isto que eu queria passar para vocês, e na expectativa já de gravar as aulas seguintes para a gente avançar no conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Não se esqueça de preencher lá, se você realmente vai na festa, coloca seus dados, está incluído para o aluno no pacote, mas se você for levar alguns convidados, pegue ao lado lá no verde, naquele site que eu passei no início desta parte da aula, para você pedir o link para
efetuar a aquisição dos convidados. É um número limitado, então corra lá e já garanta o convite dos seus eventuais convidados. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!